Eu sou o pastor Lacir e eu quero meditar com você sobre uma passagem da palavra de Deus que está no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 30. E diz assim a palavra de Deus: Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós vemos essa passagem muito interessante da palavra de Deus, aonde os judeus questionam Jesus, né? Jesus, ele está falando para eles: olha, se vocês conhecerem a verdade, que é a minha palavra, a verdade que sou eu, a verdade que é os meus ensinamentos, falando para os judeus, vocês verdadeiramente serão livres. Mas eles não aceitam essa ideia porque eles entendiam que eles eram descendentes de Abraão e eles não eram escravos de ninguém, então eles não precisavam ser livres. E eles não compreendiam, não estavam compreendendo de que liberdade Jesus estava falando. E Jesus não estava falando aqui de liberdade de um outro senhorio, de um outro poder, de uma outra nação, ou de um outro senhor sobre a vida deles. Não, Jesus estava falando sobre a questão do pecado, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, entendendo que a verdade libertaria eles deles mesmos, né? Dos seus próprios pecados, da sua forma de agir, talvez, da sua forma de pensar. E quando nós olhamos para essa passagem e nós tentamos trazer ela para os nossos dias, para os dias atuais, a reflexão ainda é a mesma. Porque as pessoas têm um senso de liberdade e acreditam que elas têm direitos e elas são livres, e as pessoas elas acham assim que ser independente é ser livre. Elas acham que se elas não depender de ninguém, se ela não depender dos seus pais, se não depender da sua família, se não depender de uma outra pessoa, ela automaticamente ela já é livre para fazer o que bem entender da sua vida. E aqui está o X da questão. O ser livre para Jesus não é ser independente. Você pode ser independente e continuar sendo preso, continuar sendo escravo. É isso que Jesus estava falando assim. Você pode levar uma vida achando que você é a pessoa mais livre do mundo e você ser preso aos seus próprios pecados. Você ser preso, você ser escravo do seu pecado. Porque, infelizmente, as pessoas têm essa visão de que se elas estiverem fazendo o que elas bem entenderem, elas estão tendo um comportamento livre e usufruindo da sua liberdade. Mas muitas vezes, quando você pensa estar usufruindo de uma liberdade, você está, na verdade, apenas fazendo algo que você está escravizado ou que você está preso àquilo. Isso não é liberdade. E quando Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é justamente nesse contexto de pecado que Jesus está falando. Só que quando nós pensamos pecados, nós também às vezes pensamos que pecado é roubar, matar, né? Pensamos nessas coisas, adulterar, pensamos nesse tipo de pecado. E aí às vezes a pessoa até enche o peito e fala assim: olha, não, eu não, para mim não, isso não serve, eu sou livre. Sabe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de você mesmo. Não é te libertar de outras coisas, não é te libertar de um jugo de uma outra pessoa. É libertar você de você mesmo, das suas atitudes, dos seus pensamentos. Sabe, a palavra de Deus tem essa finalidade. É isso que Jesus está falando. Os meus ensinamentos vão tornar vocês pessoas verdadeiramente
livres. A minha palavra vai transformar vocês em pessoas verdadeiramente livres. E de repente você pode falar assim, mas eu não vivo pecando, eu sou uma pessoa do bem. Você pode ser uma pessoa do bem, mas ser um fofoqueiro? Você pode ser do bem, ser uma boa pessoa, mas você pode ainda ter preguiça? Você pode ser uma pessoa do bem e ainda assim ser uma pessoa com um comportamento sexual problemático, a ponto de você não ver uma pessoa do sexo oposto e você já correr o olho e você não ter um autocontrole sobre a tua vida. É nesse sentido, é no sentido, porque para nós pecados tem nome, gente. Egoísmo, fofoca, mentira, tudo, pecado para nós tem nome. E é desses tipos de contexto que Jesus está falando assim, olha, se vocês conhecerem a verdade, essa verdade vai libertar vocês. Essa verdade vai transformar a vida de vocês. Vocês serão realmente novas criaturas. Vocês terão as suas mentes renovadas. É isso que o apóstolo Paulo está falando lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que ele está falando assim que nós temos que ter o processo da renovação da nossa mente. Só precisa de renovação aquilo que não está legal, gente. Só precisa ser renovado aquilo que precisa ser transformado, aquilo que não está prestando. Então é nesse sentido, nós precisamos ser livres e nós podemos ser livres porque Cristo verdadeiramente nos libertou. Cristo nos libertou do jugo da escravidão do pecado. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele abriu uma porta para que nós possamos entrar por esta porta, para que nós possamos nos relacionar com Deus, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Só que muitas vezes o cristão, ele passa a vida toda presa a pecados, preso a escravidão, sendo escravo do pecado, achando que é livre. Então, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, que vai ministrar nas nossas vidas e que vai transformar os nossos corações, que vai mudar a nossa mente, vai causar essa renovação da nossa mente, para que nós tenhamos uma mente parecida com a mente de Cristo. Aí nós seremos verdadeiramente livres. Aí nós estaremos sim usufruindo dessa liberdade que Cristo nos deixou. Ok? Então que você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na tua vida e que você realmente possa ser uma pessoa livre em Cristo Jesus, usufruindo das bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sejamos livres.